Olá, gente! Vamos dar início a mais uma edição. O escritor Afonso Borges está sentado em frente a diversas prateleiras com livros. Meu nome é Afonso Borges e eu faço uma extensa apresentação do convidado, que nesse caso eu não vou fazer porque ele é muito amigo. Entra na tela aí, querido. O poeta José Luiz Peixoto está sentado em frente a uma estante com diversos livros. Tudo bem? Tô bem, e você? Muito obrigado aí pela participação, pela contínua participação, né, Zé? A gente já esteve em tantos lugares aí pelo Brasil juntos, né? De Paraty até Belo Horizonte. Ainda temos muito Brasil para descobrir, né? Temos, mas você está convidado. Se quiser vir morar aqui em casa também não tem problema. Tudo certinho, como a gente combinou, como estava combinado. Não, olha, eu costumo ver aí essas comidas mineiras que tu às vezes colocas na internet só para o pessoal morrer todo de inveja, não é? E acredita, eu só pela comida eu ia para Minas. Ah, Zé, casa é sua, Zé. Vem a hora que você quiser, depois dessa pandemia, né? Mas me conta, Zé, como você está? Bem, tudo bem. Para já, neste momento, estou naquela fase especial em que a todo momento vou ter nas mãos um novo romance. Ele está escrito, está entregue, eu já vi como é que é o aspecto dele digitalmente, mas agora vai chegar mais um dia, 2 dias, vai existir mesmo o formato físico. E isso é sempre um período de celebração, é um período em que dá assim bastante realização, não é? Depois daquele tempo em que andei aqui a carregar um segredo, porque para mim escrever um romance é sempre um pouco carregar um segredo, até porque eu sou muito supersticioso e não conto nada a ninguém, raramente conto você o que é que estou a escrever. Você fala como se tivesse poucos, né? Eu não estou só com um pouquinho aqui na mão. Afonso segura uma pilha com os livros de José Luiz. Não, este já vai ser o 8º. Tive agora há pouco tempo a fazer ali a conta para ver quantos é que eram, porque eu próprio já nem sei bem quantos é que são. Tá. Bem, hoje a gente está aqui para falar, entretanto, né? Aliás, vamos falar de todos, mas vamos falar do regresso à casa, né? Afonso segura o livro de poemas nas mãos. Mostra a capa aí da edição portuguesa. José Luiz Peixoto mostra a edição portuguesa que tem a capa diferente. Tem uma ilustração aqui que foi feita de propósito. Essa da edição brasileira também foi feita especificamente para esse livro. E sim, esta, foi feita aqui com um ilustrador que fez também as ilustrações de um livro que publiquei em 2012 e que foi o primeiro livro que na época fiz para um público infantil, que se chama A Mãe que Chovia. E este ilustrador chama-se Daniel Silvestre da Silva. Desculpa aí, Daniel Silvestre da Silva, é daí, né? Ele. É. Bem, Zé, vamos começar. Bem, já falando do assunto, nós vamos daqui a pouquinho falar sobre a China e sobre o Gide Madja, que fala ele? Gide Madja, sim. Gide Madja, acertei? Sim. É um nome pouco comum, não é um nome muito presente na China, porque é um nome que tem que ver com uma etnia, Mozo, que existe numa região da China que se chama Sichuan. E sabes que a China é composta principalmente por uma etnia que é dominante, mas depois há pequenas etnias que, sendo pequenas, são enormes, não é? Esta tem cerca de 10 milhões de pessoas, que é, curiosamente, mais ou menos a mesma população de Portugal e de Minas Gerais. É exatamente isso, quer dizer, pouquinha gente, só Minas Gerais inteira. Zé, vamos falar do seu livro, conta pra gente. Livro, poemas feitos durante a pandemia, com o tom de variadíssimo, tem sonetos, tem
tem poemas voltados. Vamos fazer o seguinte: você topa ler um pra gente? Claro. Escolhe, pode escolher. Deixa eu ver qual. Talvez. Olha, talvez aqui um poema que fala sobre uma coisa que, aliás, como se vê aqui pelo nosso fundo, pelo nosso cenário, nós gostamos muito, que são livros. Livros, ótimo. Este poema não tem título, diz o seguinte: as estantes são ruas, os livros são casas onde podemos entrar ou que podemos imaginar a partir de fora. Há livros que visitamos e há livros onde vivemos durante certas idades. Conhecemos cada uma das suas divisões, trancámo-nos por dentro. Fomos jovens durante tantos capítulos, mas de repente, um dia, apercebemos-nos de que restavam cada vez menos páginas entre o polegar e o indicador. Então, protestámos contra a morte. Dissemos que os livros de 600 páginas não deviam terminar nunca e logo a seguir identificámos o contrassenso da frase. Essa é a desvantagem de ler livros. Prestamos demasiada atenção às extravagâncias da sintaxe. Ainda assim, aproveitamos os lucros da nostalgia. Estoque infinito de tardes de um verão antigo. Éramos tão jovens e alguém nos acertou com um livro. Olhámos em volta para achar o fantasma que o atirou. Está aí alguém? Quando voltámos ao nosso campo de visão, já estávamos num lugar com parágrafos a dizer que as estantes são ruas e que os livros são casas, enquanto que os outros, todos eles, diziam que as estantes são estantes e que os livros são livros. Que maravilha, maravilha. Você considera poesia em prosa? Sabes, eu tenho sempre muita dificuldade com as fronteiras dos géneros. E no caso aqui da poesia e da prosa, acho que acontece o mesmo, porque hoje em dia a poesia já foi tantas coisas que eu acho difícil vir, não é, policiar essas fronteiras. Eu, há alguns anos, achei muito engraçado essas polémicas, por exemplo, que existiram à volta do Prémio Nobel do Bob Dylan, porque hoje em dia eu não consigo compreender como é que alguém pode vir dizer esse texto não é literário, não é? Depois da poesia experimentalista, depois da poesia concreta, poesia sonora, não é? Poesia com tantas, como é que é dizer, a ser tão polémica e a instigar tantas visões, não acho que seja muito fácil, não é, dizer que alguma coisa não é poesia. E no meu caso, este livro de poesia é poesia porque eu digo que é poesia. Essa é a principal marca. Sem dúvida. Inclusive, a poesia nasce em algum lugar. E ela nasce inspirada nas próprias artes, né? Eu sinto muito isso. Mia ontem estava dizendo que enquanto escrevia um romance, corre para a poesia para ler o tempo inteiro, né? Onde nasce a sua poesia? Porque a poesia, em muitos aspectos, ela é uma condensação daquilo que é mais fundamental na literatura. Em toda a literatura. Isso acontece até por uma razão prática. O facto dos textos poéticos serem normalmente mais curtos, eles obrigam a uma economia de todos os meios. As palavras, elas têm de segurar um peso muito maior, não é? E isso
faz com que todos os elementos que existem, lá está, em qualquer texto literário, ali tenham de ser sublimados, tenham de ser levados à sua potência mais elementar, digamos assim. Mas dizer isto não é dizer nada de absolutamente específico e concreto, porque depois depende dos critérios de cada um. Porque depois a poesia que tu queres escrever tem umas características e a que eu quero escrever tem outras, e são as duas válidas. Nós temos de entendê-las assim. Claro. Inclusive, eu vejo e sinto total a poesia completa numa descrição. Em 1982, no campo de terra da Azinhaga do Espanhol, éramos todos Zico, Falcão, Sócrates. Mas quando os rapazes mais velhos davam um pontapé com toda a força na bola, obrigavam-nos sempre a ir buscá-la lá ao fundo, entre as oliveiras. Às vezes, de repente, parece-me que só fui buscar a bola. Se me voltar para trás, ainda estão todos lá. Ainda estão todos lá, né? Esse poema é curioso de estares a lê-lo, e é a primeira vez que ouço alguém a lê-lo no Brasil, porque ele tem tantas referências brasileiras, não é? Efetivamente, este é um livro que tem esta questão, que é, o livro chama-se Regresso a Casa, e efetivamente é um livro que anda à volta desta ideia de casa, ou melhor dizendo, das múltiplas casas, não é? Porque há pouco eu li aquele poema sobre os livros, porque efetivamente os livros eles próprios também são como uma casa, não é? Uma casa que nós construímos ao longo do tempo, não é? Onde também colocamos as nossas experiências, as nossas memórias, onde também nos arrumamos um pouco de alguma forma, não é? E aí, nesse aspecto, nesse poema, há a memória também como um edifício ao qual nós pertencemos e ao qual nós sempre nos regressamos. Porque a casa, ela, é claro, é um espaço, mas é um espaço de muitos níveis, não é? A casa é o lugar onde nós nos sentimos confortáveis, é o nosso lugar, não é? E é o lugar, aqui não sei se no Brasil é assim, mas aqui entre as crianças há aquele jogo em que correm uns atrás dos outros, e depois há o lugar seguro onde podem ficar, onde podem descansar, que aqui, pelo menos quando eu era criança lá na minha terra, chamavam esse lugar a casa, não é? Porque a casa é o lugar onde nós podemos descansar, onde nós nos podemos restabelecer, não é? E é claro, tudo isto agora foi um pouco colocado em causa por conta da pandemia e por esta nova, não é? Estes novos valores que a casa assumiu. Ainda assim, mesmo este tempo também acho que em muitos aspectos nos obrigou a uma reflexão, a um balanço sobre as nossas vidas. E esse balanço, claro, implica sempre a memória, não é? Engraçado, sempre que eu lembro das nossas viagens, Zé, você é uma pessoa que me encantou pelo fato de todos os lugares que a gente foi pelo Brasil, você parecia estar muito à vontade neles. Há escritores que têm aquele estranhamento, né? E aí eu lendo o seu livro, eu vejo que você conseguiu transportar essa leveza, né? Essa coisa líquida para o livro. Por quê? Porque não tem fronteira. Galveias, Coreia do Norte, sua casa, Oeiras, né? Você está em Oeiras agora. Sim. Né? Como é que é essa... Galveias é a casa da infância. Da infância, onde você morou, onde você nasceu. É a casa atual.
mas depois também tem a China, a Coreia do Norte, a Tailândia, que são lugares onde eu já fui muitas vezes, e 2 deles, o caso da Coreia do Norte e da Tailândia, escrevi livros sobre eles. Tenho amigos também lá. Mas devo dizer uma coisa, o Brasil é enorme. O Brasil é imenso. Eu creio que considero-me alguém que já viajou bastante pelo Brasil, porque eu já estive no Rio Grande do Sul, no Paraná, mas também já estive na Rondônia, em Tocantins, no Pará, não é? Olha, o primeiro lugar onde eu fui no Brasil, e foi uma viagem memorável, foi, e muito engraçada, foi Belo Horizonte. Foi o primeiro lugar no Brasil onde eu fui. Foi em 2003. Eu sei. E foi muito engraçado. Foi um convite para ir a um lugar que é aí a Serralharia Pinto, não é? Sim, Serralharia. Como é que chamava, Álvaro? Souza Pinto. Souza Pinto, que tinha a Feira do Livro lá naquele momento. Isso. E um dia recebi um telefonema justamente de quem? Do nosso amigo Walter Ugumem. E o Walter, ele ligou-me e disse: não queres ir ao Brasil? Vamos lá à Feira do Livro. Repara, nem eu nem ele, nós não tínhamos livros no Brasil. Vamos lá à Feira do Livro porque um outro escritor mais velho teve um acidente e ele não vai poder ir. E eles precisam de alguém para ir. Então foi muito engraçado porque eu fui logo, né? Disse logo que sim. Então fui com o Walter e, como eu te disse na época, nós não tínhamos livros. Nunca tinha, eu nunca, ele já tinha ido ao Brasil, mas eu nunca tinha ido ao Brasil. E outra coisa engraçada foi que o tempo todo as pessoas pensavam que eu era o outro escritor, que não tinha podido ir, aquele que eu ia substituir. E então, a partir de certa altura, eu já nem corrigia as pessoas. E foi muito engraçado, não é? Eu lembro-me de estar... É muito curioso pensar as voltas que o mundo dá, não é? Porque eu lembro-me de estar, por exemplo, com o Walter, que é uma pessoa que tem um fascínio enorme, não é, pelo Brasil, desde sempre, da cultura brasileira e tudo isso, e lembro-me de estarmos aí em Belo Horizonte e sonharmos, não é, de ter livros no Brasil e de ser lidos no Brasil, e parecia um sonho. Pronto, nós acreditávamos que ia acontecer, mas quer dizer, olhar para isso hoje, não é, em que, no caso do Walter, ele tem tantos leitores, é incrível, e eu também não me queixo, também encontro sempre leitores e também mantenho sempre contacto com tantos leitores no Brasil. É fascinante e efetivamente é incrível. E eu acho que eu tenho uma personagem num livro meu que se chama Galveias, que é brasileira e de Belo Horizonte também, que se chama Isabela. E que é uma personagem de Belo Horizonte que vai morar para Galveias, que é a minha aldeia, né? Mas eu ainda tenho muito para escrever sobre o Brasil. Eu estava, por exemplo, olha, por acaso, recentemente, atualmente, imagina, uma coisa que nasceu nesta pandemia para mim e que me tem dado muito prazer, é um pequeno programa de rádio que eu faço sobre as minhas viagens. Neste momento só tenho escrito sobre memórias, só tenho escrito sobre viagens que recordo, não é? Porque não tenho viajado. Mas o programa da semana passada, que inclusivamente está disponível na internet, se tiverem interesse... qual é o endereço? Chama-se Tanto Mundo. Mas o da semana passada, imagina, é sobre Ouro Preto. É um pequeno programa, são 10 minutos, em que eu faço uma pequena crónica sobre o lugar e depois tenho uma conversa sempre com a mesma pessoa, em que eu explico sobre a minha experiência nesse lugar. E logo quando eu fui em 2013 a Belo Horizonte, a gente também foi a Ouro Preto. E pronto, são das memórias mais caras que eu tenho. Curiosamente... sabes, Belo Horizonte, eu acho que é uma cidade que no Brasil as pessoas têm sentimentos um pouco assim,
misturados, não é? Há pessoas que gostam, outras não sei, nem tanto. Mas eu digo-te uma coisa, eu sinto-me super confortável em Belo Horizonte. É um lugar que eu sinto mesmo um conforto, embora seja uma cidade que eu também ainda estou um pouco a descobrir. Mas eu sinto que é um lugar para já onde eu encontro muito Portugal, não é? Encontro muitas ligações com Portugal, em múltiplos aspectos, nas pessoas, em pequenas coisas. E depois, não sei, é claro, eu sinceramente, do que eu conheço de Minas, e Minas é enorme, né? Mas do que eu conheço, eu acho que é confortável, não é? É confortável, é um lugar que me transmite esse conforto. Vou falar aqui que tem muita gente assistindo. Uma declaração de amor a Minas. Maravilhosa. Falar que tem muita gente assistindo a gente aqui. Eu agradeço aqui a Janice, a Eva, a Eunícia, a Lúcia Fantini, boa noite. Janice, de novo, Maria Adélia, Lucilene, Ilze, Carmen Munari, Pedro Muriel, maravilhoso, grande Pedro Muriel está aqui seguindo a gente, Marcela Melo Costa Viana, Euni, Valerinha Andrade, querida, está aqui, sou de Belo Horizonte, fico feliz de saber que minha cidade natal foi a primeira visitada pelo Peixoto. Sou fascinada pelos seus livros, em especial o que se intitula Livro. Maravilha. Gente, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem a live aí se estiverem gostando. Se não estiver gostando, compartilhem assim também. Mas olha, eu tenho um problema com o Brasil, que é o futebol. Por quê? Porque aqui entre nós que ninguém nos ouve, eu apoio vários, como dizem aí, times no Brasil. Porque num lugar acham que que eu apoio um time, no outro lugar acham que eu apoio outro. Já tenho vários, então sou assim meio polígamo do futebol. Mas aqui é claro que alguns jogos até no estádio aí. Aqui é claro que você é atleticano, né? Óbvio, né? Por acaso aí sou cruzeiro. Pelo amor de Deus, você precisa corrigir isso na sua personalidade urgentemente. Não é possível. Querido, vamos falar. Mas é só em Minas. É só em Minas. Em Porto Alegre já sou Grêmio. Vamos falar então da ausência de fronteiras que a sua literatura conquistou? Dá um status assim, como é que estão? Seus livros estão publicados em quantos países? Fala um pouquinho disso. Olha, uma coisa que eu tenho tido vontade de fazer durante esta pandemia e que ainda não fiz é contar o número exato de idiomas onde estão publicados os meus livros. Porque cada vez que é preciso uma nota biográfica, daquela que diz, José Luís Peixoto nasceu no ano tal, alguém diz, olha, está 20 idiomas, ok, pode ser, 25, tá bom. Mas eu acho que já são bastantes, já ultrapassa assim os 30 e qualquer coisa. Porque ainda esta semana recebi o livro Morreste-me em coreano e recebi o livro Nenhum Olhar na Estónia. É incrível. Estônia. Qual língua se fala na Estônia? Por favor, aí. Fora do mundo. Vamos aos nossos, me chama? Universitários. Qual língua se fala na Estônia? Estônio? Na Estónia fala-se estónio, que é uma língua bem complicada. É uma língua que tem algumas ligações com o finlandês. Mas a Estónia é um pequeno país. Fica lá no outro... Nós estamos aqui neste canto da Europa e a Estónia está no canto exatamente oposto. Não é? Fica lá colada com a Lituânia. Letônia, todas as outras. A Letónia. Exatamente. Me fala então um pouco disso. Além disso, dos países que você tem livros publicados, você está desenvolvendo uma familiaridade extraordinária com a China, né? Afonso segura nas mãos o livro Palavras de Fogo, de Gide Maggi, traduzido por José Luís Peixoto. Sobre Palavras de Fogo, que é um livro escrito pelo Gide. Como é que foi traduzido o chinês? Conta pra gente. Bem, para mim,
foi uma primeira aventura. Eu fiz, foi um trabalho um pouco fora do habitual, não é? Porque, como eu te estava a dizer antes, eu estou neste momento a aprender mandarim, mas eu não sei se algum dia na minha vida chegarei a ter um nível de mandarim que me permita traduzir poesia. Isso é muito difícil, não é? Eu consigo dizer algumas palavras, consigo distinguir mais ou menos ler uma carta num restaurante e pedir algumas coisas, mas não o suficiente para ter, não é, grandes conversas, ou muito menos para traduzir poesia. Então este livro, ele foi traduzido da seguinte forma: eu considerei várias traduções, porque, sabes, eu sou de línguas, eu estudei inglês e alemão na universidade, eu também leio em castelhano com frequência, e em francês também leio, porque a minha família tem algumas ligações à França. A minha irmã é professora de francês, as minhas irmãs nasceram em França, os meus pais foram imigrantes lá, e então eu olhei para algumas dessas traduções e fiz uma primeira versão. Depois, com uma jovem, chamamos-lhe assim, jovem em relação a mim, que é estudante de tradução. Ela já está mesmo no doutoramento em Macau, mas que ela é da China continental, e que inclusivamente já traduziu alguns textos meus para mandarim. Ela fez uma revisão dos poemas, confrontando o original com o que eu tinha traduzido. E pronto, e aí chegámos depois a um resultado final, depois dali de alguma discussão. Porque eu vou-te dizer, traduzir do mandarim ou traduzir da nossa língua para o mandarim é um trabalho realmente de reescrita. É um trabalho que as línguas são tão diferentes, as línguas têm características tão próprias, que efetivamente é preciso apelar assim bastante para a criatividade e também ter alguma margem para ceder, no sentido em que há certos detalhes que nós pura e simplesmente não conseguimos traduzir exatamente. No caso do mandarim, por exemplo, há todas aquelas nuances sonoras, porque, é claro, é uma língua que tem um som completamente diferente do nosso e tem características sonoras que são também completamente diferentes das nossas. Basta dizer que é uma língua com tons, não é? Em que às vezes o mesmo som, na verdade não é só às vezes, é quase sempre o mesmo som pode ter 4 significados diferentes, pode corresponder a 4 palavras com significados diferentes, e por isso é realmente exigente. Mas enfim, eu penso que curiosamente, esse poeta eu conheci-o pessoalmente num festival, imagina, num festival de poesia que teve lugar nessa área do Sichuan, e fiquei fascinado, porque esse livro de poemas, ele é um livro que também é muito ligado ao local, não é? Ligado àquele espaço. E isso também, pronto, tem muito que ver comigo, porque eu, apesar de andar pelo mundo, eu também nunca esqueço das minhas origens, não é? Eu também levo sempre isso comigo. E neste caso, estamos a falar, por exemplo, de um lugar que tem coisas tão fascinantes. Ainda agora, há 3 dias, foi o Dia Internacional da Mulher, e por exemplo, aí existe uma cultura matriarcal, em que justamente à volta de um espaço que é o Lago Lugo, e em que as mulheres é que estão verdadeiramente no controle da sociedade, e isso nota-se no facto, por exemplo, de serem as mulheres que são as proprietárias.
e de os bens serem herdados de mãe para filha. Já para não falar também que, ao nível das relações, são as mulheres que escolhem os homens e são as mulheres também que rejeitam os homens quando assim decidem. Até porque eles têm um conceito curioso. Em inglês eles chamam walking marriage, que é como casamento volante, não é? Porque os casamentos lá não são normalmente para toda a vida, são provisórios, vão acontecendo, é assim. Como é que chama esse lugar, fazendo favor? Peraí. Vais viver para lá? Fala onde é, por favor, logo. Essa chama-se, é à volta do lago Lugo. Lugo com U e com U. Lugo. Tá. E essa cultura chama-se Nuozu. N-U-O-S-U. É super interessante. Em que área, em que parte da China? Fica nessa região que se chama Sichuan, mas já fica próximo ao Tibete. Fica nessa direção do Tibete. E é um lugar que em toda a China a culinária deles é muito conhecida porque tem a pimenta de Sichuan, que é muito picante, mas que é muito boa. Se gostas de pimenta, é muito bom. Maravilha. Vamos dar uma guinada na conversa? Você tem feito oficinas? Sim. Uma das... Pronto, este período eu confesso que eu tenho trabalhado muito durante a pandemia, porque para mim tem sido uma forma de libertação e por isso mesmo é que eu, durante este tempo, imagina, já publiquei um livro de poesia e há que considerar que eu não publicava poesia desde 2008, não é? 2008, ou seja, não é? Para mim foi importante escrever este livro de poesia porque eu nunca abandonei a poesia, mas infelizmente não publicava um livro desde 2008 e... Diz. Não, eu acho importante só falar uma coisa para não passar desapercebido. Eu queria dar os parabéns para Dublinense por publicar poesia. Pronto. Sim, e a Dublinense faz um trabalho muito cuidadoso. O Rodrigo Rospe, que é com quem eu trabalho, que é um autor também, não é? E por isso também tem essa sensibilidade, mas que é uma pessoa com quem eu trabalho diretamente no que diz respeito ao texto. Se alguma coisa passou no original ou se alguma coisa passou quando chega às mãos dele, ele sempre encontra, tens a certeza desta vírgula, tens a certeza de alguma coisa, e é muito, muito, muito rigoroso. Já para não falar de todo o trabalho de edição e da forma como eles também fazem o livro chegar a leitores, é muito, muito bom ter esta ligação com a Dublinense. Vamos voltar então à oficina. Sim, pronto, para já estava-te a dizer o quanto é fora do comum, não é? Durante esta pandemia, eu já estar agora quase a publicar o meu segundo livro, que sai durante a pandemia, não é? Quando, na verdade, muitas editoras têm estado a adiar as edições. Esta é a editora onde eu publico os meus livros em Portugal, que se chama Quetzal. É uma editora, por exemplo, que normalmente publica à volta de uma dúzia de livros por mês, e que neste mês de março publica 2 livros, que é o meu e um livro que aqui em Portugal é muito conhecido, é quase um meu pé de laranja lima português, que se chama Esteiros, de Soeiro Pereira Gomes, e que é uma edição, que não sei quantas edições terá, mas são muitas. E então, pronto, fico também muito contente de contar aqui com este apoio desta editora, que também é uma editora que eu já publico há bastante tempo e que gosto bastante. Me fala desse seu romance, então. Uma das coisas que também tem sido importante, não é? Porque tu sabes que eu sou profissional da escrita, esta é a minha forma de vida. Então, para além de algumas colaborações que eu faço na imprensa, e eu colaboro, por exemplo, com revistas aqui em Portugal, eu colaboro com revistas em Macau, eu colaboro com... Imagina, eu tenho uma coluna no jornal no México, que é o El Universal.
pronto, eu tenho muitas colaborações, não é? O que me ajuda um pouco. Mas, na verdade, aqui mesmo em Oeiras existe uma instituição que é o Templo da Poesia. E eu, quando, ainda antes da pandemia, eu tinha acertado fazer com eles aqui uma oficina de escrita. Aqui há várias pessoas a fazerem oficinas, por exemplo, também o nosso amigo comum, o Gonçalo, que acho que vais falar com ele amanhã, não é? Amanhã. Ele também tem feito aqui oficinas, aqui em Oeiras, e outras pessoas. E eu tinha essa oficina de poesia marcada, quando depois era para ser presencial, não é? Mas infelizmente, pronto, deixámos de poder ter essa oportunidade, e então em maio do ano passado decidiu-se fazer pela internet. Correu muito bem. E neste momento já estou a fazer a 4ª edição dessa oficina, que para mim tem sido uma experiência muito interessante, porque também descobri outras formas, não é? Também descobri que, por exemplo, é possível ter esta interação, porque nós partilhamos o ecrã, não é? Fazemos certas coisas e isso permite que, por exemplo, já tenha havido aqui participantes que estão, por exemplo, imagina, nós estamos aqui em Portugal ao fim da tarde, as pessoas estão no Brasil ao meio da tarde e já tivemos, por exemplo, pessoas a fazerem a oficina no Japão a meio da noite. E vem cá, resumo. O que você ensina na oficina? Tem de ser tudo muito essencial, porque são só 4 encontros. São 4 encontros de 2 horas e, claro, nós vamos aos temas mesmo essenciais da poesia, mas com uma vertente prática, ou seja, dando alguns conselhos. Peço sempre para escreverem um poema com base numa proposta entre uma sessão e a outra sessão. Pois essas oficinas, elas são limitadas a 20 pessoas, porque eu leio todos os poemas e faço comentários sobre eles. E então isso eu acho que também é muito importante, porque dá para ser concreto, não é? Dá para dizer às pessoas, este aspecto, eu vejo isto, ou ali eu identifico aquilo que eu considero ser um problema. E pronto, acaba por ser muito interessante para as pessoas e para mim também. Também tenho desenvolvido aqui algumas ideias e também tenho até aprofundado aqui algumas visões sobre a escrita e, no caso, sobre a poesia ao fazer estas oficinas. Sim. Bem, nesse caso, quem quiser participar então já está lotado. Só a próxima, né? Agora a próxima, mas neste momento ainda não sabemos quando é que vai ser, porque como são só 20 pessoas e a oficina é grátis, a oficina ela é uma oferta aqui justamente do Templo da Poesia, e por isso ela esgota muito rapidamente. Zé. Mas então, as pessoas que tenham muito interesse, elas devem ficar atentas às redes sociais da oficina, do Templo da Poesia e da Câmara Municipal de Oeiras, porque é lá que são anunciadas, e quando são anunciadas normalmente é muito rápido. Mas mesmo assim, já são 80 pessoas que participaram até agora. Tá ótimo. Zé, o sucesso, eu não gosto de falar sucesso, vou mudar a palavra. A forma com a qual o Morreste-me contaminou as pessoas pelo mundo afora. É um livro sobre o luto, né? Um livro sobre a perda do seu pai. Como é que você entendeu, ou se você ainda não entendeu, como esse livro se transferiu para o imaginário das pessoas com essa força? Bem, para mim é sempre muito impactante, não é? Para mim é muito comovente, não é? Olha, vou-te mostrar uma coisa. O convidado José Luiz Peixoto mostra para a câmera a foto de plano de fundo do seu celular.
que sou eu, o meu pai e a minha mãe. Pouco tempo antes do meu pai ficar doente e morrer. E isso para mim a questão da morte do meu pai, ela toca a minha vida e toca aquilo que eu escrevi de uma forma profunda. Pronto, é normal que os pais morram antes dos filhos, não é? Como é óbvio. Mas naquele momento eu não estava preparado para isso, na minha família nós não estávamos preparados para isso, o meu próprio pai, ele também não estava preparado para isso, e pronto, ele era jovem para morrer, não é? Nós hoje então consideramos isso muito jovem, não é? Meu pai tinha 57 anos acabados de fazer, e então, quer dizer, eu não me imagino a morrer com essa idade, não é? Minha idade. Não quero, não é? E então, os meus livros, todos eles têm sempre esse tema, de alguma forma, porque esse é um tema que eu acho que é o tema é mais forte, é o que mais me toca, a questão da morte e em particular a morte do pai, no sentido em que o pai também traz todas estas questões das gerações, da origem, não é? Do lugar de onde nós chegamos, da casa também, de certa forma. E esse livro em particular, para mim hoje, que já passaram cerca de 25 anos desde que o escrevi e já passaram 20 anos desde que ele foi publicado pela primeira vez. Esse livro ele é uma sucessão de, como é que é de dizer, de circunstâncias quase cósmicas que fizeram que acontecessem coisas tão incríveis que é muito difícil eu não ficar muitíssimo impressionado com isso. Fala da China aí. Como é que foi na China o impacto do livro na China? Antes de dizer o impacto do livro na China, deixa-me só dizer-te que eu recordo-me quando eu fiz a edição de autor desse livro, quando eu fui a uma gráfica levar o texto, depois fiz uma capa que era preto e branco para ser mais barata, quando depois eu fui lá buscar os 500 exemplares que mandei imprimir, depois eu vendi aos meus amigos, não é? Depois quando eu consegui recuperar o dinheiro, então eu depois já dava alguns e depois eu fazia uma coisa muito engraçada que hoje é assim, eu acho super inocente, mas que eu fazia ao contrário de roubar livros. Mas deixa-me dizer, eu já roubei livros também já fiz isso, mas neste caso eu fazia ao contrário de roubar livros, que era, eu ia a livrarias e eu colocava lá o livro, ia deixar lá o livro sem dizer nada a ninguém, não é? Ficava lá. Eu imagino como é que seria quando alguém ia para comprar o livro, não é? Porque eles não tinham o livro lá na lista, não é? Mas pronto, depois esse livro ele foi sempre sendo cada vez mais lido, depois teve edições mesmo de profissionais, não é? E até esta altura, não é? Em que o livro, como eu disse, há uma semana recebi a edição da Coreia, em que é muito interessante porque na Coreia o livro é muito curto, não é? E então na Coreia eles publicam quase uma frase por página, praticamente, é muito pouco texto em cada página, mas ficou muito bonito. E na China aconteceu uma coisa absurda, uma coisa incrível, uma das mais incríveis que já aconteceram, e olha que já aconteceram coisas bastante incríveis, não é? Mas o que aconteceu foi que, incrivelmente, esse livro foi publicado na China e há um programa de televisão no canal 1 da China, no primeiro, na China há um canal que é CCTV e que tem cerca de 20 canais e todos eles são estaduais, não é? E esse é o primeiro. E então esse canal tem um programa que se chama O Leitor, não é?
E esse, vê só, porque é tão estranho para nós, em que achamos que a leitura é uma coisa meio marginal, que não está fora desse mainstream, não é, da televisão e tudo isso. Mas na China, um dos programas mais vistos em toda a televisão chinesa chama-se O Leitor, e consiste em pessoas que vão lá ler fragmentos de livros que têm que ver com a sua história. Essas pessoas, ou são pessoas extremamente famosas na China, como por exemplo, sei lá, o Mo Yan, que é o Prémio Nobel da Literatura, ou pessoas super famosas na China, ou então são pessoas que têm histórias muito impressionantes e muito incríveis, e eles aproveitam isso um pouco para fazer a leitura, mas também contar a história da pessoa, e tudo isso, não é, fica fundido naquele programa. E então o que aconteceu foi que, imagina, em 2016 houve um homem que soube que tinha um cancro, nós aqui dizemos cancro, no Brasil dizem câncer, né? Já numa fase muito avançada, e ele fez a promessa de correr 100 maratonas. De correr 100 maratonas. Imagina, ele tinha esse câncer nos pulmões, incrivelmente. E ele fez 61 maratonas. Cumpriu 61 maratonas e morreu no ano passado, 2020, em junho. E o filho dele jurou terminar as maratonas que o pai não terminou de correr. E foi o filho dele que foi ler esse excerto lá nesse programa. Foi incrível, foi incrível. Que história, hein? Tens uma ideia depois do programa. Pronto, isso na China foi enorme. Mas o que aconteceu com o seu? Quem leu? O quê? Não vi, com o seu, o que aconteceu? Não, o que aconteceu foi que esse é um dos programas que dá em horário nobre na China. Pois é, quem leu? Foi visto por milhões de pessoas, eles calculam 250 milhões de pessoas. Quanto? 250? 250 milhões de pessoas. E eles convidaram-me, a produção do programa entrou em contacto comigo e convidou-me para fazer uma mensagem para ele e para ler um excerto do livro em português. E eles passaram isso no especial que deram fim do ano, agora em dezembro. Pronto, e foi uma coisa estrondosa, né? Todos os meus conhecidos chineses viram, todos. Há uma rede social chinesa que é o WeChat, que é o que os chineses utilizam. E então o meu WeChat ficou incrível, não é? As pessoas, todos os chineses, todos os chineses estavam, eu vi. E foi incrível, não é? E isso para mim foi muito impressionante. Mas sabes, para mim é sempre incrível pensar, não é, no meu pai. Pensar que o meu pai nunca poderia imaginar isso. É incrível, porque quando o meu pai morreu, ele nem nunca poderia imaginar que eu ia ser um escritor e que eu ia ser reconhecido como um escritor. Isso é incrível. É uma coisa que para mim, não é, imaginar, não é, pronto, a minha mãe, ela fica, pronto, isto é inexplicável, é impossível de explicar. Pensar que essa perda do meu pai deu origem a uma coisa como esta e como é este livro, e em grande medida também como a minha escrita, porque eu sinto muito que a minha escrita também toda nasce disso, e infelizmente se o meu pai não tivesse morrido, eu não sei se eu escrevia livros desta forma, não é? Você, em certa medida, não se sente identificado com um assunto triste? As pessoas te procuram levando assuntos tristes para você também em contrapartida?
Não. Neste caso, no caso deste livro em particular, a minha experiência é exatamente o contrário disso. Na verdade, o que este livro tem trazido é a enorme realização de encontrar pessoas que sentem que eu consigo comunicar com elas e consigo entender aquilo que elas estão a passar. Embora eu deva dizer que eu já tive contacto com pessoas que passaram por experiências de luto e de perda horríveis, que ninguém deveria passar por elas, e eu não sei se consigo verdadeiramente ter uma concepção, não é, do que é perder um filho, do que é ter, não sei, familiares que se suicidam, circunstâncias, não é, muito duras que acontecem. Ainda assim, para mim é assim do âmbito do milagre, não é, que exista este objeto, que é aquele livro com aquelas palavras que foram escritas e que eu hoje já não conseguiria escrever, mas que de certa maneira espelham aquelas pessoas. Elas encontram naquelas palavras algo que reconhecem. E isso é... Eu como escritor, é claro, eu quero sempre continuar a escrever e tenho muitos projetos e muitas coisas, mas eu digo sinceramente, eu não tenho nenhum problema que, por exemplo, esse único livro me defina como escritor, e sinto que só isso já bastava, mas lá está, eu não também estou aqui se calhar a colar demasiado isso à minha pessoa, porque eu sinto que esse livro ele transcende-me, ele é maior do que eu e ele chega de alguma coisa que eu não possuo completamente, não é? A forma como eu escrevi foi numa inocência, foi numa pureza que efetivamente, pronto, é muito especial e é muito difícil de repetir. Enfim, o que eu tenho de experiência, não só pela leitura do seu livro, como também por ouvir as pessoas dizerem, é o conforto que ele traz para as pessoas que sofreram a mesma perda. Conforto. Bem, eu acho que, vamos ver, o luto é um processo muito pessoal e também bastante complexo. Ou seja, eu nunca recomendo a ninguém para ler esse livro numa situação de luto, porque eu sei que pode não ser o livro certo para todas as pessoas. Às vezes há pessoas que me dizem alguém perdeu uma pessoa e eu ofereci-lhe esse livro. Eu tenho sempre dúvidas de que isso tenha sido a melhor escolha. Embora eu tenha essas experiências de pessoas que dizem que... eu tenho também. As pessoas que eu já... Enfim, que falam de mim sobre o seu livro, vão nesse campo também. Eu não digo que é sempre, mas é também. Zé, vamos aproveitar que está quase acabando. Fala do seu novo romance. Bem, olha, o meu novo romance, eu estou bastante entusiasmado. Ele chama-se Almoço de Domingo. Mostra a capa aí, tem jeito de mostrar? Mostra no celular aí. O quê? A capa? É. Este livro, ele, lá está, Almoço de Domingo, remete logo para essa ideia do... O escritor mostra para a câmera, pela tela de seu celular, a capa de seu novo romance, Almoço de Domingo. Na capa, se vê um casal em um fundo cinza. Essa ideia da família... Uma foto antiga de uma família. Esta foto é uma foto também de uma família, porque este livro ele tem uma particularidade muito intensa para mim, que é, surgiu-me aqui a oportunidade de
porque houve um homem que aqui em Portugal que é muito conhecido, principalmente no Alentejo, né, que é a minha região e que é também a região dele, que me falou que gostava de ter as suas memórias escritas. Eu não tinha muito interesse de escrever uma biografia, não porque tenha nada contra esse género, aliás eu gosto muito de ler biografias, mas porque eu não era bem o que me interessava fazer, então eu propus-lhe escrever um romance em que transformaria todas aquelas memórias num romance. E ele aceitou. Ele é um homem que vai fazer 90 anos, agora no final deste mês de março, e foi incrível, não é? Porque ele nasceu em 1931, ele vive próximo da fronteira com a Espanha e então ele tem as memórias do contrabando entre Portugal e Espanha dos anos 40, 50, 60, que são histórias fantásticas, não é? Por exemplo, estamos a falar de uma pessoa que tem memória da Guerra Civil Espanhola, não é? E de como, por exemplo, muitos espanhóis fugiam da Guerra Civil Espanhola entrando em Portugal, mas a polícia portuguesa, que também era uma polícia ditatorial e que tinha comprometida também, não é, com Franco, os entregava lá para morrer, não é? E essas pessoas eram ali executadas. E para mim foi muito incrível, sabes? Porque, pronto, tu que fizeste, o teu aniversário foi ontem, eu acho que nós estamos sempre aqui em balanço, não é? E efetivamente, para mim, deu-me um pouco assim para imaginar como é que será ter 90 anos, não é? Como é que será estar nesse ponto da vida e que desafios é que isso traz. E é claro que neste momento essa acabou por ser uma reflexão ainda mais intensa, porque estamos neste momento em que os mais velhos têm sido tão penalizados, não é? E em que também nós próprios acabamos por ser empurrados para um balanço, não é? Da nossa própria vida e de quais é que são as nossas prioridades também por conta desta situação que estamos a viver. E foi isso, quer dizer, deu uma oportunidade de escrever sobre o Alentejo, sobre a minha região, que é algo que eu já faço, mas a partir de uma outra perspectiva, deu uma oportunidade de escrever sobre a família, também de uma forma muito intensa, porque estamos aqui a falar de um homem que ele é um patriarca da sua família, não é? Ele é a ponte entre os pais, os avós e os filhos, os netos e os bisnetos, não é? E pronto, e para mim foi até, devo dizer, bastante terapêutico neste período ter esse mundo onde eu podia também descansar, não é? de tudo isto que estamos a viver, que às vezes acaba por ser um pouco claustrofóbico. E que olhar você dá, que fala você consegue transmitir, dizer para as pessoas estão se assistindo aí pelo mundo afora? Nós temos gente no Brasil e do mundo te assistindo nesse momento tão complicado da humanidade. Olha, eu não tenho assim uma verdade universal, não é, para partilhar. Eu próprio tenho dias melhores, tenho dias piores, mas acho que nós devemos fazer um esforço, às vezes até intelectual, para manter a esperança aos mais diversos níveis, para com esta pandemia, para com as situações também político-sociais que muitas vezes nos deparamos e que são tão difíceis, não é? E estou a pensar muito claramente no Brasil, com todos os seus problemas e com todas as suas tragédias também. Mas manter a esperança, porque a esperança é o combustível, é a esperança que que vai ser da solução, é esse horizonte, sabes? Há uma palavra que estupidamente se começou a maldizer a partir de certo ponto, que é a palavra utopia. E a palavra utopia, ela é muito necessária, porque nós precisamos de manter o ideal lá na frente. É claro que cada pessoa tem o seu ideal,
E esse é o lado bonito da liberdade, é cada um poder sonhar e cada um poder imaginar aquilo que lhe parecer mais certo. Mas ainda assim, sem essa utopia, só nos resta o cinismo, só nos resta a falta de empatia, o desinteresse pelo outro. E isso depois acaba por gerar o egoísmo exacerbado, o sentimento de grupo que exclui e, em última análise, o ódio. E o ódio é assustador. E então, essa é a minha mensagem. Cultivem a esperança e na medida do possível, reconheçam a fragilidade do outro, reconheçam a humanidade do outro. E literatura é isso. Literatura é sempre isso. O Zé falou bonito demais. Eu fiquei até meio aqui pensando qual outra pergunta fazer, mas não vou fazer mais nada não. Tá bom demais. Encerrou bem demais. Olha, muito obrigado, Zé. Espero que a gente repita aqui, nesse tempo de pandemia, outros papos entre nós, porque faz muito bem te ouvir. Eu te agradeço. Muito obrigado, muito obrigado, Afonso. E um grande abraço para ti e para todos aí que trabalham contigo no Sempre um Papo. Continuem sempre, que para nós também é um farol. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Espero que nosso próximo encontro ou próximos encontros sejam presenciais. Muito obrigado.